Então, bom dia para mais um Amanhecer com Cristo. Esse dia úmido, chuvoso, friozinho de inverno, mas que é um dia bom, é um dia gostoso, porque a gente também precisa do frio, a gente precisa da chuva, a gente precisa renovar a nossa natureza. Então, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma respiração bem tranquila. E mais uma bem forte. Deixando que os pensamentos que estão incomodando fiquem de lado nesse momento e que possamos estar aqui presentes, sintonizados na mesma vibração de amor, de bem. Que nossos anjos da guarda estejam conosco durante todo o dia, nos auxiliando, nos amparando, e que nós estejamos com eles durante todo o dia, mantendo nossa vibração no bem, no amor e na paz. E que assim seja. E assim começamos mais um Amanhecer com Cristo, nessa terça-feira, dia 14 de julho. E hoje eu estou trazendo uma reflexão para a gente, que é do livro da Lúcia Moisés, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável. Muitos pais, a gente já falou isso, muitos pais estão ficando meio loucos em casa, com tanta demanda, com tanta tarefa, com essas crianças, né? Então, nós trouxemos uma leitura para auxiliar um pouco, para acalentar os corações, para trazer reflexões, para que a gente possa pensar como fazer do nosso ambiente doméstico, né, o nosso ambiente familiar, um lugar mais tranquilo, um lugar mais sereno, de maior harmonia. Então, o capítulo que eu vou ler é o capítulo 23, e ele fala: sintonia é uma questão de escolha. Então, vamos lá. A maioria de nós manifesta grande preocupação em manter o ambiente doméstico limpo, livre de impurezas e organizado. E é bom que seja assim. Os cuidados com a higiene são uma forma de preservar a saúde e o bem-estar da nossa casa. Ainda mais nesses momentos de pandemia que a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, triplicado com as questões de higiene. Nem sempre, porém, essa mesma atenção é dada ao ambiente espiritual. Há situações nas quais o contraste entre esses dois tipos de cuidados é evidente. Muitas vezes uma casa muito limpa fisicamente não está tão limpa e tão harmonizada espiritualmente falando. Que os espíritos estão em toda parte e mantêm contato conosco, nós já sabemos. Segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos muito mais do que imaginamos, pois frequentemente são eles que nos dirigem. No Livro dos Espíritos também tem várias alusões à forma como se dá o contato entre os homens encarnados e os espíritos, deixando claro o papel da sintonia espiritual nesse intercâmbio. Boas ou más influências irão depender basicamente dos nossos próprios desejos, pensamentos e ações. Então, muita atenção para os nossos pensamentos. O que a gente está pensando? Quem age no bem encontra certamente a companhia dos bons espíritos. Aquele que, ao contrário, se afina com o mal, acaba atraindo espíritos inferiores, que o induz a persistir nas atitudes e comportamentos equivocados. Então, aquele que se afina com o mal. E eu deixo para vocês pensarem, o que é o mal? Né? No Livro dos Espíritos tem toda a descrição. E o mal existe? E a gente vai descobrir que o mal é a ausência do bem, e o mal é a ignorância, e não exatamente o mal como nós concebemos. Mas isso é assunto para uma outra reflexão. Muitas vezes, quando tratamos desse assunto, verificamos uma tendência para imaginar que essa situação malévola só se faz nos casos extremos, como induzindo a pessoa ao crime, ao uso de drogas, entorpecentes, ao suicídio. No entanto, ela pode estar presente na esfera do cotidiano da nossa família, causando desarmonias e dificuldades de relacionamento, problemas que na maioria das vezes nascem da nossa própria invigilância. Então, o mal não é exatamente aquela situação onde a gente induz alguém a fazer alguma coisa errada. Tem várias outras situações onde o mal pode estar presente. Por vezes,
fatos corriqueiros para os quais não damos a devida importância, situações que vão se instalando dentro de casa e que acabam se transformando em padrões de conduta. E aí ele traz alguns exemplos. Há lares sem regras, nos quais os filhos vão pouco a pouco testando seus limites, raramente definidos, e impondo suas vontades e seus caprichos aos pais. Depois de instalada a situação marcada pela inversão de valores, os filhos mandam, né? A inversão de valores é onde os filhos mandam. Passa a ser muito difícil manter o equilíbrio nas relações entre pais e filhos. Muitos pais, ao constatarem que perderam o controle, se desestruturam, passando a apresentar um comportamento marcado por agressões. Estas, por sua vez, provocam reações similares nos filhos. Instala-se o desrespeito e, junto a ele, a sintonia com as esferas inferiores da espiritualidade. Brigas entre o casal são, sem dúvida, uma porta de entrada para a sintonia com o mal. Num lar onde falta respeito e o desamor se manifestam na presença dos filhos, pode-se imaginar o tipo de espíritos que para lá são atraídos. São aqueles que incitam a discórdia e se comprazem com o desequilíbrio ali instalado no ambiente, na medida em que encontram quem eles sustentam as vibrações malévolas, continuam a exercer a sua influenciação sob a forma de obsessão. Então, a sintonia, o espírito vem pela sintonia. Ele achou alguém que sintonizou com ele, ali ele vai ficar. Outras vezes são práticas consideradas inofensivas que desencadeiam as más sintonias. Atenção, práticas inofensivas, coisinhas corriqueiras, bem corriqueiras. Então, a maledicência tem nesse território lugar de destaque. Com os novos arranjos familiares, frutos da sociedade moderna, vemos com frequência casais separados que trazem os filhos para o contato com seus novos companheiros. E essa pode ser uma relação positiva se agregar novos elementos ao clã familiar. A verdade, porém, é que muitas vezes os ex-parceiros, inconformados com a separação, envenenam os próprios filhos contra o genitor, que refez a sua vida matrimonial. É chamada alienação parental. Ironias, deboches e gozações são formas veladas dessa maledicência, mas que surtem o mesmo efeito, a atração de vibrações inferiores para dentro do lar, uma vez que aquele que foi alvo dessas atitudes percebe as verdadeiras intenções de quem as manifestou, reagindo negativamente a elas. São pitadinhas de veneno do dia a dia que fazem a diferença, né? Que vai plantando uma sementinha do mal, mais uma sementinha do mal, e aquilo vai crescendo e daqui a pouco toma uma forma que acaba sendo até difícil de voltar atrás. Igualmente considerado inofensivo é o tipo de entretenimento utilizado pela família no reduto doméstico. Há muitas décadas instalou-se no Brasil o hábito de se acompanhar novelas. A maioria de seus autores, preocupados muito mais com os níveis de audiência, que garantem patrocínios milionários, do que com as mensagens que transmite, apela para os sentimentos menos nobres, incitando-nos a aplaudir a vingança, o ódio e a retaliação. No centro das tramas, o que se vê é a degradação dos valores morais ligados à família, à honra e à honestidade. Se nos encharcamos diariamente desse material, que tipo de companhia espiritual estamos trazendo para o nosso lado? Jogos eletrônicos, e aí vem uma briga grande com as crianças e com os jovens, né? E até com os adultos, que também, muitos que já jogavam na infância continuam jogando, né? Jogos eletrônicos, participação nas redes sociais e a própria internet, a internet, que é a nossa nova televisão, nosso novo canal aberto de TV, podem igualmente ser polos de atração para para companhias espirituais, pois são os nossos desejos e nossos pensamentos que os atraem. Dependendo da qualidade daquilo que nos entretém, estaremos convidando para a nossa presença espíritos evoluídos ou não. Então, muita atenção para o que a gente está vendo, para o que a gente está lendo. Essa época de pandemia, quantas pessoas se sentem mal depois de verem reportagens falando de muita morte, falando de muitas situações difíceis, muitas tragédias, né? Então,
vamos dar uma atenção para aquilo que a gente está assistindo, vamos filtrar um pouco o que está entrando na nossa casa, porque isso está entrando na nossa casa. Para que não tenhamos dúvida, esse trecho eu não vou ler para vocês. Os espíritos do bem estão sempre prontos a nos ajudar. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens o desejo de praticar. Mas também tereis outros que procurarão auxiliar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então nós temos os nossos guias, os nossos protetores, os nossos anjos o nosso anjo da guarda, né? E ele está com a gente. Mas nós temos o que vai falar aqui na sequência, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então eles estão do nosso lado, mas as escolhas são nossas. Estas são palavras de um espírito benfeitor que Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 466, termina com esta conclusão que nos faz refletir sobre o nosso livre-arbítrio. E assim, Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de exercer a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, quem não lembra daquele desenho que tinha um anjinho bom aqui, que tinha o diabinho do outro lado do ombro, cada um soprando no ouvido, faz isso que é errado, mas faz porque vai ser bom para ti. E o outro anjinho do lado, não, meu filho, não faça isso não vai ser bom. Então nós temos as respostas estão dentro de nós. É na consciência que está escrita a lei de Deus, é dentro do nosso coração e isso está com a gente. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente vai respeitar, se vai ser aquele diabinho que está no ombro de cá ou se vai ser aquele anjinho. Metaforicamente falando, né? Só para a gente conseguir visualizar, né? E aí ela termina o texto dizendo assim: que o Senhor da vida nos inspire a seguir sempre o melhor caminho, para o nosso bem e o dos nossos entes queridos. Para isso, nos dotou de liberdade de escolha e nos deu as luzes do Evangelho do Senhor Jesus e da doutrina dos Espíritos. Tão bonito esse final. Então, que o Senhor da vida nos inspire a seguir sempre o melhor caminho. E aí, quando a gente estiver desamparado, sentindo que tem alguma coisa errada dentro do nosso lar, que tem alguma energia pesada, que tem uma desarmonia que se instalou, ou às vezes mesmo teve um desentendimento familiar e a situação não está agradável, a gente tem um recurso, a gente tem uma ferramenta. Nós temos o Evangelho. Então, abre o Evangelho, faz uma prece, pede o auxílio dos bons espíritos, porque eles estão do nosso lado. Muitas vezes somos nós que não estamos do lado deles, mas eles estão sempre ali. E sempre que a gente chama, eles vêm nos amparar. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje, para a gente refletir como é que está a higiene espiritual da nossa casa, como é que estão as vibrações da nossa família, como é que está essa energia nesse momento tão complicado e nos outros momentos também, porque o nosso lar tem que ser o nosso reduto, tem que ser o nosso cantinho de aconchego, o nosso cantinho de paz. E a nossa família é o nosso laboratório nessa vida, nosso laboratório para sermos melhores, para nos desenvolvermos, para aprendermos a amar e sermos menos egoístas. Então fica o meu recado de hoje, espero que tenham aproveitado, que pensem, vou aqui de novo, né? Educar Filhos, Compromisso Inadiável, né? Da Lúcia Moisés. É um livro excelente, tem vários assuntos, então quem tiver interesse em procurar, eu vou deixar depois escrito ali na legenda. Uma ótima semana para todos, fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem bem e sejam vocês o bem. Então, o meu beijo de sempre para todos.